Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Ramos e nessa aula de hoje quero conversar um pouco com vocês sobre comunicação cartográfica. Para isso, nossa aula está dividida em alguns tópicos. Para nós entendermos comunicação cartográfica, nós precisamos entender como acontece o princípio da comunicação. Posteriormente, nós iremos abordar as teorias da comunicação cartográfica. Quais foram os estudiosos que inicialmente tentaram explicar como esse processo de comunicação acontece? Indo um pouco mais adiante, nós vamos falar sobre semiologia gráfica. O que seria a representação de caráter monossêmico, o que seria uma representação polissêmica. E por fim, nós vamos tratar da linguagem cartográfica, ou seja, quais as relações fundamentais que há entre os objetos que nós estamos representando e a transcrição gráfica, ou seja, a representação em si. Bem, o que é comunicação? Quando nós pensamos em comunicação, nós temos uma visão mais ampla. Seria uma forma como o homem se relaciona uns com os outros. Aqui não estou me referindo a apenas comunicação verbal, ok? Então a comunicação ela é uma transmissão de informação, uma transmissão de conteúdo. Que conteúdo? Podem ser ideias, podem ser habilidades, podem ser emoções. E de que forma eu posso comunicar esse conteúdo? Por sons, no caso palavras, por imagens, ou mesmo por figuras, gráficos, símbolos. Então nós precisamos compreender que comunicar uma mensagem sempre vai envolver, então, quem está emitindo essa mensagem, né? Quem deve receber essa mensagem e qual o canal que eu estou usando para transmitir essa informação. Então, sempre no processo de comunicação, vai envolver o que nós chamamos de dois mundos, né? Ou dois indivíduos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo lúdico que mostra o indivíduo que tem experiências próprias, então eu chamo aqui mundo de experiências de A, o indivíduo A, e eu tenho o indivíduo B. Se esse indivíduo A, ele quer codificar, ele quer transmitir uma informação para esse indivíduo B, ele vai usar um conjunto de elementos para que isso aconteça. Por exemplo, na comunicação verbal, as palavras, né? Então, esses dois mundos, esses dois indivíduos, eles têm experiências próprias e essas experiências é que vão ditar se vai acontecer essa compreensão da mensagem ou não. Então, quando nós pensamos em comunicação, nós pensamos em uma forma de interação humana. E nesse caso, o que se usa nesse processo de interação são os signos. Então, algo muito importante dentro da teoria da comunicação são os signos. O que seriam signos? Posso pensar em signos como palavras, são signos, figuras aqui, ou imagens, mapas, são signos, logotipos, são signos, ou mesmo algum exemplo aqui como sinalização de trânsito, algumas placas que nós vemos aí ao longo das rodovias. Então, signo, pessoal, é tudo que está por outra coisa. É aquilo que substitui a outra coisa. Certo? Então, para ficar um pouco mais claro, veja como nós temos aqui o funcionamento dos signos. O funcionamento do signo, ele sempre vai precisar de 3 elementos. O que nós queremos descrever, o que nós queremos fazer menção, por exemplo, é um objeto, uma emoção, uma qualidade. Então, isso nós chamamos de referente. Então, pense em uma maçã. A maçã é o seu objeto, é o seu elemento. Então, ele é o seu referente. Agora, o que você sabe sobre essa maçã? Ou quando eu falo maçã, talvez você automaticamente já faça o que nós chamamos de imagem mental. Então, você cria uma figura no seu cérebro de como se assemelha uma maçã, porque possivelmente você já viu uma maçã. Então, a imagem mental do referente, ou seja, a imagem mental que você faz da maçã,
é o que a gente chama de significado. Então você, possivelmente, quando fala em maçã, vem à sua cabeça, bom, é uma fruta, ela tem o aspecto vermelho ou verde, dependendo da qualidade. Ela pode fazer bem, por exemplo, para a garganta, né? Então, tudo que você conhece, todo o conceito sobre esse referente é o que nós chamamos de significado do referente. E se eu disser a você, por favor, me represente uma maçã, você poderia escrever a palavra maçã, ou você poderia falar a palavra maçã, ou você poderia desenhar a palavra, a fruta, no caso a maçã. Então, o processo de você criar uma apresentação gráfica desse significado é o que nós chamamos de significante. Então, nós precisamos entender que a comunicação entre dois elementos vai acontecer, e aqui dois elementos eu posso pensar em duas pessoas, desde que você use os signos. E signo é tudo aquilo que eu uso para representar outra coisa. Então, aqui eu estou representando uma marca, certo? Por um logotipo. Aqui eu estou representando uma instrução por uma informação de trânsito. Aqui eu estou trazendo uma conotação de um grupo, de uma espécie. Aqui eu estou trazendo a representação de um determinado local. Então, tudo isso aqui são exemplos de signos. Aqui tem para vocês a ilustração do signo cachorro. Mas eu poderia, por exemplo, pedir para vocês falarem de um amor. Então, uma qualidade, uma emoção, um sentimento. Então, quando a gente se refere a signos, não é estritamente apenas objetos, podem ser coisas abstratas também, tá? Então, eu poderia dizer, olha, o referente, amor. Significado, o que você conceitualmente entende por amor. Isso é o significado. Olha, é um sentimento que nasce entre duas pessoas, é um bem-estar que a pessoa sente quando está vivendo isso, né? E o significante? Você poderia, de repente, fazer um coração que está fazendo o quê? É um signo para aquele referente, para aquela qualidade, para aquele objeto. Ok? Bem, só que nós precisamos entender que não basta eu ter um indivíduo A, por exemplo, um indivíduo B e os signos. É necessário que haja experiências em comum. Porque, veja, aqui eu tenho um signo, no caso, árvore. Aqui está, se nós olharmos nessa tríade, isso seria o significante, certo? Uma representação gráfica, né? Só que eu tenho aqui o signo de uma outra forma apresentado. Ou seja, eu tenho o significante aqui na forma escrita, árvore. E eu tenho aqui em uma outra forma de simbolizar esse significante, esse referente, perdão. Veja, se eu mostrar isso para vocês e pedir, identifique qual o significado, né? Voltando nessa tríade, qual é a sua imagem mental sobre isso? Você vai dizer, olha, é uma árvore, pode ser frutífera ou não, pode ser de tamanhos variados e por aí vai. Da mesma forma que você, pensando que nós estamos todos aqui no Brasil, eu apresentar a palavra árvore. Mas se de repente eu apresento a palavra tree, quem não tem uma familiaridade com o idioma inglês pode já ter dificuldade de entender, ou seja, pode começar a ter problemas na comunicação. Da mesma forma que se eu apresento um ideograma feito esse, que seria uma árvore na língua japonesa. Certo? Então aqui eu tenho um outro exemplo, ó, carro escrito dessa forma, aqui eu tenho o referente representado dessa forma, então voltando aqui sempre ao significante, né? Então eu falo carro, carro é o referente. Como que eu posso apresentar esse referente, né? Qual o significante? Por exemplo, aqui uma representação esquemática, ou apenas usando uma palavra, car. Então veja,
Só é possível haver comunicação entre as pessoas se esses dois elementos, se esses dois indivíduos tiverem experiências prévias, seja com as representações ou com a linguagem propriamente dita. É claro que a representação é um tipo específico de linguagem, uma linguagem gráfica. Então aqui eu tenho um mapa que você poderia, se eu questionasse, você poderia dizer, olha, é um mapa, professora, e possivelmente um mapa de alguma região do Oriente, né? Talvez China, Japão. Veja, mas se eu pedisse para você, olha, leia para mim, se você não tem uma experiência no idioma que esse mapa foi criado, você não consegue. Então, nós dizemos que não houve comunicação entre você e quem projetou essa mensagem. E quem é isso aqui? É apenas o seu meio de comunicação. Então eu vou tentar explicar um pouquinho mais adiante. Então veja, comunicar nada mais é do que você passar mensagens. Quando eu falo uma comunicação visual, eu estou me atendo a mensagens visuais. E quando eu falo em comunicação cartográfica, ela é um tipo específico de mensagem, ainda mais específico. É uma comunicação, uma mensagem visoespacial. Ou seja, eu quero falar sobre algum local da superfície. Pode ser um fato, um fenômeno, ou descrever uma determinada região. Então, nesse exemplo, nós temos que a comunicação seria o aspecto mais amplo. Então eu tenho a comunicação verbal, por exemplo, que aqui não está representada nessa figura, mas é um tipo de comunicação, assim como a comunicação visual é um tipo de comunicação, e a comunicação cartográfica, que é o objetivo da nossa aula de hoje, ela é um tipo específico de comunicação visual. Só que essa palavrinha visual, para caracterizar uma comunicação cartográfica, ela é visoespacial, porque eu estou comunicando alguma informação espacial, ok? Então, com o passar do tempo, surgiram várias teorias dentro do campo da cartografia, porque a cartografia é a ciência que trabalha na construção e uso de mapas, certo? Então, assim, no início dos anos 70, diversos pensadores, diversos cartógrafos, geógrafos, eles foram criando, eles foram propondo modelos para tentar explicar como que acontece esse processo de comunicar uma informação visoespacial. Como que acontece esse processo de comunicação cartográfica, tá? Tem várias terminologias, surgiram várias teorias, eu vou mostrar para vocês aqui 4 delas. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que, independente do modelo, essas teorias basicamente envolvem 4 elementos. Eu tenho a realidade, então aqui eu tenho o ambiente, né? Pode ser uma porção da superfície da Terra ou a Terra como um todo. Enfim, a realidade que eu quero representar. Eu tenho o mapmaker, que é o cartógrafo, geógrafo, ou seja, o produtor, a pessoa que vai transcrever essa realidade em um mapa. Então, que vai fazer esse processo de codificação, né? E eu tenho o map user, ou seja, para quem eu estou codificando essa informação, né? Então, esse elemento aqui, que fecha esse ciclo, é o elemento que vai decodificar os padrões que foram codificados nessa mídia. Então, basicamente, os modelos que foram surgindo aí a partir das décadas de 70, eles tentam explicar como que esse processo acontece, tá? Então, basicamente, nós temos 4 teorias. A primeira teoria chama-se Teoria da Comunicação Eletrônica, ou Teoria da Informação. A segunda teoria, a Teoria da Comunicação da Informação Cartográfica, seguida pela Teoria Cognitiva e a Teoria da Comunicação Monossêmica de Jacques Bertin, tá? Então, isso aqui foi colocado nessa ordem porque é a ordem cronológica, ou seja, é a ordem com que foi surgindo aí
os pensamentos para explicar como que uma informação visoespacial ela é comunicada ou pode ser comunicada. Bem, a primeira teoria ela é puramente baseada na eletrônica, tá? Até então ela foi criada por 2 engenheiros. Isso aqui no ano de 1971. Então, basicamente, qual que é a ideia? Eu tenho uma fonte, então eu poderia pensar aqui que seja esse o emissor da minha mensagem. Eu tenho um canal, então nesse caso vamos pensar que seria a voz, seria uma mensagem sonora. E eu tenho um receptor, certo? Então essa fonte, ela vai emitir uma determinada mensagem, né? Vai usar aí um aparelho codificador. E essa mensagem vai passar por esse determinado canal, ou seja, tem um espaço aqui entre esses 2 elementos, e esse decodificador, esse indivíduo, que é o destinatário dessa mensagem, vai recuperar a mensagem que foi emitida pela fonte. Quando que a gente diz que houve uma eficiência na comunicação da informação? Quando o que foi emitido é o mesmo do que foi recebido, ok? Agora, se algo acontece nesse caminho, eu tenho o que nós chamamos de ruído no processo de comunicação, porque houve uma perda. É como se vocês pensassem, esse indivíduo A seria eu, esse canal está sendo aqui a internet, né, que está levando essa mensagem até vocês, e aqui estão vocês recebendo. Imagine que a internet ela comece a falhar e você comece, por exemplo, a ouvir essa minha aula falhando. Então está tendo o quê? Ruídos, alguma coisa está acontecendo nesse processo entre a codificação e a decodificação, tá? Um outro exemplo imagine que você está conversando com uma pessoa numa outra língua, por exemplo, o inglês. E há algumas palavras que essa pessoa fala que você não consegue captar, então tem um ruído. Então a falta de vocabulário vai gerar o quê? Que você perca informação, que você não entenda completamente tudo o que a pessoa está dizendo, tá? Então essa foi a primeira, a teoria da comunicação cartográfica, ela surge baseada na teoria da comunicação eletrônica, como que eu consigo ter uma fonte e fazer com que essa fonte emita uma informação até um receptor. Então, basicamente, pessoal, aqui a preocupação era criar e produzir os mapas, tá? Pensando no contexto da cartografia. Então, não se tinha nenhuma preocupação até então se o indivíduo B iria compreender o que foi passado. A preocupação estava meramente no indivíduo A, na criação e na produção do mapa. Então, basicamente, era o quê? Uma via de mão única. Eu tenho um transmissor, que poderia ser um cartógrafo, eu tenho um canal, que poderia ser pensado um mapa, e eu tenho um receptor, que seria o usuário. Então, olha, a preocupação no início estava em como criar esses mapas, mas não no sentido de como criar para que o usuário compreenda, e sim como que eu posso usar os recursos, como que eu posso codificar essa informação, tá? Então, trazendo essa ideia da comunicação eletrônica ou a teoria da informação para o contexto de mapas, como que seriam esses ruídos, né, que nós falamos aqui atrás? Ana, quais seriam exemplos de ruídos pensando que eu tenho um cartógrafo, um canal que é um mapa e um usuário que é o meu destinatário? Bem, um possível ruído seria quando você pega um mapa com muita informação ou com pouca informação, ou quando você pega e olha um mapa que você veja, nossa, essa escala ela não é condizente com a área que eu quero representar ou com o propósito desse mapa. Ou, por exemplo, quando você trabalha com símbolos inadequados. Então, veja aqui. Esse aqui é um exemplo de um mapa turístico de Paris que tem problemas no projeto gráfico, né?
Então, dentre esses problemas aqui, nós temos a questão das cores. Esse azul ciano aqui que foi usado para as vias, ele não trabalha com contraste adequado com esse fundo branco, por exemplo, das quadras ou da própria via aqui, ó. Esse fundo magenta para o tom meio rosa, ele chama muito atenção, ele agride os nossos olhos. Então eu tenho aqui um problema de comunicação cartográfica, porque aqui eu quero passar uma informação visoespacial. Nesse caso aqui, Paris. Então veja, existe uma série de problemas aqui, como não só as cores, mas o tamanho das letras. É praticamente impossível ler algumas informações aqui. Mesmo que você não saiba francês, você tem dificuldade com a visibilidade da informação, não só com a legibilidade, que são conceitos diferentes, né? Então, assim, quando você trabalha com produtos de má qualidade em termos de impressão, isso é um ruído. Quando você tem informações incompletas, isso é outro ruído. Então, há fontes diversas, que pode estar tanto com o cartógrafo no processo de representação, como com a coleta dos dados, tá? Ou mesmo o usuário. O usuário não tem, por exemplo, experiência necessária para interpretar aquele mapa. É aquele exemplo que nós demos do mapa lá do Japão. Né? Nós não temos esse know-how, nós não temos essa experiência prévia da língua japonesa para ler esse tipo de informação, certo? Então veja, aqui pessoal, eu tenho um projeto cartográfico defeituoso, né? Ele torna difícil nós identificarmos, nós interpretarmos os elementos, e aqui eu já tenho o mapa turístico de Paris. Veja, aqui eu tenho a Torre Eiffel, ó. E aqui ela também aparece, bem melhorado. Então veja, eu já tenho uma harmonia entre as cores, eu já consigo ler o nome das ruas, eu já tenho bem destacado alguns pontos importantes. Então eu tenho aqui o quê? Uma eficiência na comunicação. Se nós compararmos esses dois produtos, se eu pergunto a você, qual desses dois mapas você se sentiria mais tranquilo em navegar por Paris? Você iria, obviamente, dizer, olha, aqui eu tenho um pouco mais de dificuldade de reconhecer os símbolos, as cores não ajudam muito. Imagina você olhando para um mapa desse durante 1, 2 horas de passeio, né? Aqui você vê uma coisa mais balanceada do ponto de vista visual, ok? Então, os ruídos no processo da comunicação cartográfica estão justamente relacionados a se o que eu estou representando vai ser facilmente reconhecido pelo meu usuário, tá? Bem, a segunda teoria foi proposta por Colac em 1977. Então, na realidade, Colac ele foi o primeiro pensador a propor um sistema de comunicação cartográfica que a ênfase não estivesse meramente na criação do mapa, mas igualmente entre criar e usar esse mapa. Então, nesse caso, a proposta de Colac é o mapmaker, né? O criador do produto, ele deve se preocupar com o uso dos mapas tanto quanto com a sua produção. Então, o ciclo, né? Essa é uma figura clássica do Colac para explicar o processo de comunicação cartográfica, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui está explicando cada um desses elementos, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que só vai haver o processo de aprendizado, o processo de captura da informação, se eu entender que no processo de criar esse mapa, então aqui veja, os elementos 1, 2, 3 e 4, ó, 1, 2, 3 e 4 estão relacionados a criar o mapa, né? Os 5, o 6 e o 7 estão relacionados a usar o mapa. Então eu preciso ter a preocupação do criar tanto quanto com o utilizar, tá? Então veja, aqui eu tenho a realidade, né? Ou seja, o ambiente, fazendo uma analogia, né, com essa nossa figura aqui, nós temos o ambiente, né, a realidade que nós queremos mapear.
essa realidade ela é percebida, ela é analisada por um mapmaker, né, um cartógrafo, ou seja, ele tem uma percepção da realidade, então a realidade do cartógrafo, e o usuário ele tem uma outra percepção. Mas se não houver essa intersecção aqui, não vai acontecer comunicação. Então existe uma sobreposição aqui. Essa realidade, o cartógrafo ele vai fazer o quê? Ele vai observar, ele vai ver o que é importante para atender a demanda desse usuário. Então ele vai selecionar as informações, olha aqui, ó. Ele vai, essa informação selecionada, ela vai ser codificada, né? Então eu vou precisar de uma linguagem para que isso aconteça, que seria a concretização aí da informação, que vai virar o que nós chamamos de mapa, né? Através dessa linguagem. E nesse caso tem que ser uma linguagem específica, ou seja, uma linguagem cartográfica. Esse produto, esse mapa, ele vai então ser decodificado pelo usuário usando um sistema de símbolos, né? Então por isso que nós precisamos ter todo o mapa ter uma legenda. Ele vai usar essa linguagem cartográfica, então ele tem que ter uma noção, né, de como se ler um mapa, para então ele extrair um conteúdo, né, para ele compreender essa linguagem, que é o item 6 aqui, ó. Extraindo esse conteúdo, ele vai fazer o quê? O usuário vai fazer o quê? Ele vai conectar esse conteúdo com a realidade dele, para ver se ele vai ganhar conhecimento ou não. Tá? Então, nós precisamos sempre entender que quando nós fazemos um mapa, nós não fazemos um mapa para nós fazemos um mapa para alguém. E aí nós precisamos compreender que fazer um mapa para alguém requer eu considerar o processo de uso desse mapa tão importante quanto o processo de fazer esse mapa. Então, envolve quais cores usar, tamanhos de fontes, tamanho de mídia, ou seja, os aspectos do projeto cartográfico, tá? Uma terceira teoria, que é a teoria cognitiva. Então, veja, cognição vem de raciocínio, de pensamento. Então, olha que interessante, por isso que eu coloquei nessa ordem cronológica. Se antes era meramente a ideia de transmissor, canal, receptor, Kolaknin chega e diz, olha, eu preciso entender que esse receptor precisa ser considerado desde o processo de criação do mapa, né? E aí, como que eu vou considerar o processo de criação tão importante quanto o processo de uso se eu não entender como esse usuário pensa? Então entra aí a teoria cognitiva, tá? Então aqui o cartógrafo ou o geógrafo, ele se preocupa com as características do usuário, né? Então o mapa é na realidade um instrumento para você adquirir conhecimento. Ele é um instrumento que você vai conseguir usá-lo juntamente com outros dados, desde que esse mapa seja compreensível, compreendido. Então, nessa ideia da teoria cognitiva, o usuário ele não é meramente um decodificador de informação. O usuário ele é um ente capaz de analisar essa informação, de interpretar, de criar informações a partir do conjunto que ele recebe. Muitas vezes que o cartógrafo nem pretendeu passar. Tá? Então, na teoria cognitiva, a ideia está em ganhar informação. Claro, eu só vou conseguir ter essa maior ganho de informação dependendo das experiências anteriores. Tá? Então, por isso que o foco é saber como o usuário processa as informações e sempre lembrando que as experiências da pessoa contam muito, porque são essas experiências que vai auxiliá-lo no processo de ganhar ainda mais informação e assim sucessivamente, tá? A última teoria, então veja, aqui é uma teoria voltada mais para entender como o usuário processa as informações. Então aqui entra as ideias, né, as teses de memórias de longa duração, memórias de curta duração, estímulos, tá?
Então é uma coisa bastante ampla aqui. Mas o que eu quero que vocês observem é que, com o passar do tempo, a linha de pensamento foi criar um processo de retroalimentação, criação e uso do mapa, criação e uso do mapa, de forma que cada vez mais essa informação que eu quero comunicar, essa informação visoespacial, seja melhor compreendida, tá? A última teoria que eu quero mostrar para vocês é a teoria da comunicação monossêmica. Pessoal, Jacques Bertin, ele é considerado um dos maiores nomes da cartografia, tá? Porque ele inventou não só a teoria da comunicação monossêmica, mas o conceito de semiologia gráfica, que nada mais é do que a linguagem que rege os mapas, vamos dizer assim, tá? Então, essa teoria, para propor essa teoria, Jacques Bertin, ele se baseou na semiologia, tá? A semiologia é uma ciência que vai estudar os signos, ou os sistemas de signos e suas relações. Então, quando nós vimos lá referente, significado, significante, nós estamos estudando semiologia, tá? Então, como nós comentamos, signos é tudo aquilo que está por outra coisa. Então, sinais de trânsito, logotipos, palavras e assim por diante. Pegando essa ideia de que eu tenho uma ciência que estuda os signos, Bertin propôs em 1978 o conceito de semiologia gráfica. Então veja, um tipo específico de semiologia, que vai justamente trabalhar com o sistema de símbolos que a cartografia utiliza. Vai trabalhar, vai investigar as características desses símbolos. Em outras palavras, é a semiologia gráfica que define a gramática da linguagem cartográfica. Olha que interessante, se você imaginar uma linguagem verbal, você tem uma gramática que rege como essa linguagem é escrita, concordam? Então eu tenho lá sujeito, verbo, predicado. Tem toda uma linguagem que rege isso, tem toda uma gramática que rege isso. Agora pegue essa ideia para um mapa, é a mesma coisa. Tem toda uma gramática de uma linguagem cartográfica, de uma linguagem visoespacial. Então, Bertin, ele diz o seguinte, que nessa percepção de semiologia gráfica, eu tenho basicamente o que eu chamo de comunicação monossêmica e comunicação polissêmica. Mono vem de um e poli vem de muitos. Qual o tipo de comunicação que a cartografia utiliza? A monossêmica. E eu vou explicar o porquê. Fica mais fácil a gente entender a monossêmica se antes a gente compreender a polissêmica. O que seria uma comunicação polissêmica? Basicamente, quem está transmitindo a mensagem é livre para escolher qual símbolo utilizar. Então imagine aqui, você quer retratar o sinal de pare. Poderia até colocar aqui, né, um outro símbolo, como nós já vimos nos slides anteriores. Veja, a mensagem que eu quero passar é pare. Só que aqui eu usei uma linguagem aqui, no caso na língua inglesa, aqui eu usei no japonês e eu poderia usar no português. Então veja, quem está emitindo essa mensagem, ou seja, o emissor, ele aqui usou uma linguagem que nós chamamos convencional. Claro, é uma linguagem, uma representação gráfica, sim, são símbolos, são, mas é uma convenção. Aqui eu usei o inglês, ali eu usei o japonês, ali eu usei o português. Então, os sinais de trânsito, eles podem significar muitas coisas, se você não tiver uma convenção estabelecida. Ok? Então, é o que nós chamamos de natureza ambígua. Né? Nós temos ali, os símbolos são criados com vários significados, então pode mudar de um lugar para o outro, por exemplo. Já na monossêmica, não, o significado é único. Então, não é uma linguagem que nós chamamos de convencional, tá? É um tipo de comunicação que a cartografia utiliza. Então, nós temos os símbolos, eles são considerados equivalentes a uma palavra e uma frase. Então, essas palavras, seja qual for a língua,
ela só vai fazer sentido se ela seguir uma regra, né? Como a gente comentou, sujeito, verbo, predicado. Então, na representação monossêmica, eu não tenho ambiguidade. Eu não tenho várias formas para representar uma mesma mensagem. E eu não necessito de códigos convencionais para passar essa mensagem. Então, veja nesse exemplo. Quando você trabalha na linguagem monossêmica, o mapa, ele basicamente vai transcrever 3 relações fundamentais, pensando na cartografia temática, tá? Ou o mapa vai estar me mostrando uma diversidade ou similaridade entre os elementos representados. Então, aqui eu tenho, imagine que eu faça uma representação que mostre caderno, lápis e borracha. Caderno, lápis e borracha basicamente são elementos que se diferenciam uns dos outros. Então, eu poderia representar caderno como um retângulo, lápis como um círculo e borracha como um triângulo. Veja, a relação que eu estou estabelecendo entre caderno, lápis e borracha é uma relação de diversidade, tá? Agora, eu posso não apenas pensar numa relação de diversidade, eu posso pensar numa relação de ordem. Então, eu tenho lá medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Veja que eu tenho uma ordem natural aqui, né? Ou primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, a representação gráfica, a transcrição gráfica, a comunicação adequada para mostrar medalha de ouro, prata e bronze é uma relação de ordem, tá? Então, aqui eu tenho, olha, um círculo totalmente preenchido vai representar a medalha de ouro. Um círculo achurado vai representar medalhas de prata. E um círculo vazado vai representar uma medalha de bronze. Então, eu tenho uma ordem visual, tá? Porque a comunicação cartográfica ela é visoespacial, a mensagem que ela comunica é visoespacial. Então, a relação aqui estabelecida entre os elementos, que elementos? Medalha de ouro, prata e bronze, é uma relação de ordem. Uma outra relação fundamental é o que nós chamamos de proporção, ou relação de quantidade, né? Então, aqui eu tenho, para mostrar 2 habitantes, eu vou usar uma transcrição, um retângulo menor. Para representar 4 habitantes, eu vou ter um retângulo um pouco maior. Um pouco quanto? O dobro, né? Para representar 8 habitantes, eu vou ter um retângulo 2 vezes maior. Então, eu tenho proporção, eu consigo calcular. Isso aqui é interessante, pessoal, porque vai nos resultar nos 3 tipos básicos de mapas na cartografia temática. O mapa temático nominal ou qualitativo, o mapa temático ordinal e o mapa temático quantitativo. Então, o que um mapa temático quantitativo transcreve? Relação de quantidade. O que um mapa temático ordinal transcreve, comunica, ou deveria comunicar? Relação de ordem. O que um mapa temático nominal ou qualitativo transcreve? Relação de diversidade, de similaridade, tá? Então, o cartógrafo, o ator, ele tem que ser capaz de transcrever, de adotar uma linguagem cartográfica que seja adequada para transcrever a relação que ele quer estabelecer, ok? Então, não tem várias soluções para o problema na representação monossêmica, há só uma solução. Então, veja, eu tenho o problema de criar um mapa que mostre que a indústria A emprega o dobro de trabalhadores que a indústria B, né? Então, A vale 2 vezes B. Qual transcrição eu quero mostrar aqui? De diversidade, de ordem ou de quantidade? Veja, o dobro, 2 vezes mais. Então, eu quero trabalhar, transcrever quantidade. E aí eu preciso pensar qual elemento, qual variável visual eu vou empregar para transcrever essa relação de quantidade.
E aí vocês vão aprender nas aulas posteriores que a única variável que é capaz de retratar quantidades é uma variável que nós chamamos de tamanho. Então, se eu opto por uma variável visual, por exemplo, cor, para transcrever essa relação de quantidade, eu estou cometendo um erro de comunicação cartográfica. Percebem isso? Então, veja, aqui eu tenho um mapa que mostra os Estados Unidos da América. E nesse mapa, o conteúdo que ele está trabalhando é número de adultos, né, população adulta acima de 25 anos por municípios e se essas populações elas foram para a faculdade ou não. Então aqui em verde eu tenho alguns círculos de diferentes tamanhos. Então esse mapa ele está me mostrando quantidade, em que ele mostra que a maioria dos adultos foram pelo menos a uma faculdade, frequentaram pelo menos uma universidade. E aqui em roxo ele está dizendo que a maioria nunca foi. Então aqui claramente eu consigo identificar que essa região oeste dos Estados Unidos, ela tem todo o lado oeste aqui dos Estados Unidos, ele tem uma característica de pessoas com mais de 25 anos que frequentam a universidade mais vezes do que, por exemplo, na região centro-oeste, né? Porque os círculos são de tamanhos menores. E olha aqui, ó, cada tamanho de círculo representa uma quantidade de pessoas. Então, quando eu vejo esses círculos aproximadamente desse tamanho no mapa, eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas. Ok? Então, o que nós precisamos sempre voltar é o que eu quero transcrever, o que eu quero comunicar. Basicamente, são 3 relações: diversidade, ordem ou proporção. Essas relações, eu tenho variáveis visuais que vocês vão aprender nas outras aulas para melhor transcrever essas relações. No exemplo que eu dei a vocês, a única variável visual que transcreve a relação de quantidade é a variável tamanho. Então, eu poderia aqui trabalhar com... Aqui eu tenho círculos proporcionais, que é um método que vocês vão aprender, mas poderiam ser retângulos proporcionais, tá? São outras formas de mostrar tamanho, ok? Então, o que nós podemos resumir dessa aula de hoje? 4 teorias, ou 4 grandes teorias, tentam explicar como o processo de comunicação cartográfica acontece. A primeira tentativa foi usar a teoria da comunicação eletrônica. Nesse caso, a preocupação era evitar ruídos. Então, os símbolos do mapa funcionam? Era a única preocupação. Pensando um pouquinho no uso do mapa, surgiu a teoria da comunicação da informação cartográfica, de Colac. Por que esses símbolos não funcionam? Então, veja, eu já avanço um pouco mais no pensamento crítico. A primeira, olha, esse símbolo funciona, esse não funciona, mas ok. Mas Colac vem e traz para nós a ideia de entender o processo de uso de um mapa. Mas por que esse símbolo não funciona? E aí surge a teoria cognitiva, talvez até como uma forma de complementar a teoria da informação cartográfica. Como que esse usuário interpreta esse símbolo? Então, veja, será que é a mesma coisa eu fazer um mapa para pessoas com deficiência de visão de cores e pessoas com visão normal de cores? Será que eu não tenho que entender como esses usuários com deficiência na visão de cores percebem as cores? Será que as pessoas com mais idade têm o mesmo tempo de percepção que as pessoas mais jovens? Será que homens e mulheres têm as mesmas preferências por cores? Então, veja, há toda uma teoria para tentar entender como que o usuário trabalha com esses símbolos, ok? E, por fim, nós temos a teoria da comunicação monossêmica, né? Que usa da semiologia gráfica. Qual o significado desses símbolos e a relação que ele quer passar? Né? Não posso, por exemplo, trabalhar para mostrar relação de ordem usando uma variável visual que me dê relação de dissimilaridade. Então,
o símbolo que eu adotei, ele não condiz com a relação que eu quero passar, ok? Então, pessoal, nós podemos pensar que quando eu faço um mapa, eu estou passando ou tentando passar uma informação espacial. E toda a informação espacial ela é caracterizada por dois componentes. De onde eu estou falando, ou seja, a componente espacial, e sobre o que eu estou falando. O que eu estou falando, ou quando eu estou falando, ou quanto eu estou falando, né? Então eu tenho o que nós chamamos de atributo. Então, quando você trabalha ou quando você produz um mapa, você na realidade está tentando facilitar para o leitor a compreensão de uma informação de natureza espacial. Tá? E essa informação ela é necessariamente comunicada por um sistema de símbolos. Então, como que eu posso, pensando numa analogia do português, como que eu posso escrever um texto se eu não sei as regras gramaticais? Então, como eu posso reproduzir ou produzir um mapa que vai ser baseado em um sistema de símbolos sem obedecer uma linguagem cartográfica, né, que é regida pela semiologia gráfica. Então, nós temos aqui, para fechar, fica para vocês uma proposta de vocês criarem, reproduzirem, né, o funcionamento de um signo. Então, usa esse esquema abaixo e construa dois exemplos. Então, pense em um objeto cultural e um elemento natural, por exemplo, uma montanha, e trate, né? Então, montanha. O que eu entendo por uma montanha? Qual seria o significado, a apresentação gráfica desse referente? Ok? Então, acho que isso é bacana para a gente fixar o conteúdo. E uma outra proposta você tem os seguintes referentes. Então, se eu digo a você, olha, você tem um mapa que você vai mostrar vegetação natural, pastagem e área urbana. Qual a relação entre esses referentes? É uma relação de ordem, de quantidade, de diversidade? Ah, é uma relação de diversidade, eu quero apenas diferenciar os locais onde é pastagem, da onde é área urbana, da onde é vegetação natural. Então, como você propõe? Qual a transcrição gráfica? Olha, vegetação natural vou representar por círculos, pastagem eu vou representar por triângulos e área urbana eu vou representar por losangos. Então, você está diversificando o símbolo para mostrar uma relação de dissimilaridade. Então, aqui tem outros referentes para vocês exercitarem isso. E eu sugiro, como leitura final, até para trazer aí um pouco mais profundo essas teorias, que vocês recorram a esse texto do Jacques Bertin, tá? Que é de 1978, que se chama Teoria da Comunicação e a Teoria Gráfica. Eu vou disponibilizar para vocês esse material para que vocês façam essa leitura. Ele é um texto traduzido, ok? Então, sempre lembre-se, quando eu for criar um mapa, a primeira coisa que eu preciso entender é para quem eu estou criando e qual é a linguagem gráfica ou linguagem cartográfica que eu preciso conhecer minimamente para que esse conteúdo que eu quero passar alcance esse usuário pretendido. Tudo bem, pessoal? Bem, era isso. Muito obrigada e até a próxima.